Titã, se você carrega esses traços, você não é apenas inteligente. Você é perigoso, no melhor sentido da palavra. E isso não tem nada a ver com diplomas. Não tem a ver com vocabulário rebuscado. Não tem a ver com parecer inteligente para os outros. Escute com atenção. A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando parecer inteligente. Elas colecionam fatos, decoram citações, falam rápido demais, falam alto demais, interrompem, opinam sobre tudo. Elas jogam palavras no ar como quem joga confete e chamam isso de confiança. Mas, na prática, isso não é inteligência. É ansiedade disfarçada de opinião. Maquiavel não media inteligência dessa forma. Ele não se impressionava com quem sabia muito. Ele observava quem se controlava. Controle de si quando provocado. Controle da postura quando a sala fica tensa. Controle do rumo quando todos ao redor estão confusos, emocionais, impulsivos e cegos. Porque inteligência real não é o que você sabe. É o que você consegue fazer com o que sabe, sem implorar por atenção, sem expor seu próximo movimento, sem perder posição no processo. Essa é uma verdade dura, mas necessária. O mundo não recompensa o mais inteligente no papel. O mundo recompensa quem entende pessoas, quem lê o jogo de poder, quem sabe quando agir, e principalmente, quando não agir. O mundo recompensa quem permanece calmo enquanto os outros entram em pânico, quem enxerga padrões enquanto os outros perseguem drama, quem segura a língua enquanto os outros vendem a própria dignidade por alguns segundos de atenção e validação. Esses não são traços escolares, são traços de sobrevivência estratégica no mundo real. Então, se em algum momento da sua vida você já sentiu que pensa diferente, se já percebeu mudanças no ambiente antes que alguém dissesse uma palavra, se já notou intenções por trás de frases bonitas, se já sentiu que seu silêncio incomodava mais do que a fala dos outros, este conteúdo é para você, porque o mais inteligente da sala raramente anuncia isso. Ele não precisa. Ele deixa que o subestimem, deixa que falem demais, deixa que se revelem. Enquanto os outros fazem barulho, ele observa, conecta pontos e coleta vantagem em silêncio. Não trate isso como entretenimento. Não é para passar o tempo, é para refletir. Use isso como um espelho. Se você se reconhece nesses traços, entenda o que isso significa. Você não foi feito para o caminho médio. Você não foi feito para viver reagindo. Você não foi feito para implorar espaço. Você foi feito para estratégia, para movimento consciente, para vencer sem precisar pedir permissão. Antes de seguir, firme isso internamente, sem alarde, sem teatro. Eu me movo com controle. Traço 1. Silêncio estratégico. O primeiro traço, e talvez o mais mal interpretado de todos, é o silêncio estratégico. Silêncio não é vazio. Silêncio é posicionamento. A maioria das pessoas fala para provar que pertence. Fala para preencher o espaço. Fala para aliviar a própria insegurança. Elas preenchem cada pausa com piadas, opiniões, histórias, explicações. Não porque tem algo valioso a dizer, mas porque tem medo do que acontece quando o som acaba. Medo de perder atenção. Medo de serem julgadas. Medo de não serem vistas. O titã não teme a pausa. Ele entende algo que a maioria nunca aprende. Atenção é moeda. E ele não gasta atenção como alguém quebrado apostando tudo no primeiro impulso. Ele gasta atenção como um investidor experiente. Com propósito. Com cálculo. Apenas quando o retorno vale o custo. Porque toda palavra dita entrega 3 coisas, queira você ou não: o que você quer, o que você teme e o que você está prestes a fazer. Quando o momento não é certo, você não vaza informação. Você não se explica. Você não se defende. Você espera. E enquanto você espera, algo previsível acontece. As outras pessoas começam a falar por você. Elas explicam demais. Justificam demais. Defendem posições que não precisavam ser defendidas. Tentam impressionar. Tentam ganhar aprovação. Tentam puxar você para o quadro delas. E você não interrompe esse processo. Porque pessoas sempre se revelam quando sentem que podem falar sem resistência.
Elas revelam o ego quando não são desafiadas. Revelam a insegurança quando não são confrontadas. Revelam as prioridades quando acreditam estar no controle. O silêncio dá a elas essa ilusão. E você deixa. O silêncio também muda sua presença. Quando você não corre para responder, quando não disputa o centro da conversa, as pessoas começam a te observar. Elas passam a medir você, a tentar entender o que você pensa, a se perguntar por que você não reage como os outros. Você se torna mais difícil de ler. E tudo que é difícil de ler é mais difícil de manipular. Enquanto os outros usam conversas como palco, você usa conversas como scanner. Você escuta para identificar quem tenta dominar, quem tenta agradar, quem tenta provocar, quem tenta ganhar status. Você observa o que enfatizam, o que evitam, o que repetem quando acham que está funcionando. E só então, quando decide falar, suas palavras pousam diferente. Você não fala em parágrafos longos. Você fala em decisões. Uma pergunta limpa que força a clareza. Uma frase curta que redefine a direção. Uma afirmação calma que muda o clima da sala. É por isso que o silêncio estratégico transforma sua voz em ferramenta, não em hábito. E aqui está o ponto que poucos esperam. Esse traço não é apenas social, ele é interno. Silêncio estratégico significa que você também sabe se conter por dentro. Você não envia a mensagem no calor do momento. Não reage ao impulso. Não anuncia seus planos cedo demais. Não entra em discussões com quem só quer te puxar para baixo. Traço 2. Ler motivos reais. Este é o traço onde a maioria é superada sem perceber. A maioria das pessoas ouve palavras. O titã lê propósito. A maioria trata conversas como transações literais. Você disse isso? Então deve querer dizer exatamente isso. Elas assumem que todos operam com intenções limpas, lógica clara e entrega honesta. Isso soa bonito. E é exatamente assim que pessoas inteligentes no papel são usadas, pressionadas e manipuladas, sem nunca entender como. Se você carrega este traço, você não cai na superfície. Você entende que motivos não vivem em discursos. Motivos vivem em comportamento, especialmente em comportamento sob pressão. Qualquer um soa razoável quando tudo está calmo. Qualquer um parece leal quando não há custo. Qualquer um parece solidário quando não tem nada a perder. Mas quando surge uma escolha entre imagem e interesse, é ali que a pessoa real aparece. Por isso você não pergunta apenas o que foi dito. Você pergunta o que está sendo buscado. E você não precisa de paranoia para isso. Você precisa apenas de atenção. Você começa a notar padrões simples, mas reveladores. Quem só aparece quando precisa de algo. Quem se torna extremamente amigável logo antes de fazer um pedido. Quem te elogia em público e te enfraquece em privado. Quem sempre tem uma explicação pronta, mas nunca responsabilidade. Quem muda a versão da história conforme o público muda. Isso não é negatividade. Isso é inteligência aplicada à realidade. Porque, no momento em que você aprende a ler motivo, você para de tomar decisões emocionais baseadas na performance das pessoas. Você não é mais puxado por culpa. Não é mais seduzido por elogio. Não é mais apressado por urgência artificial. Não é mais pressionado por drama. Você começa a analisar o objetivo por trás da emoção. E aqui está algo que confunde muita gente. Na maioria das vezes, as pessoas não estão mentindo de forma consciente. Elas estão mentindo para si mesmas primeiro. Elas não dizem, eu quero controle. Elas dizem, estou só tentando ajudar. Elas não dizem, estou com inveja. Elas dizem, só estou sendo sincero. Elas não dizem, quero atenção. Elas dizem, ninguém me valoriza. Mas você não se hipnotiza pela embalagem. Você observa o resultado desejado. Perguntas simples passam a guiar sua leitura. O que essa pessoa ganha se eu acreditar nisso? O que ela perde se eu disser não? O que acontece se eu não responder como esperam? O que muda se eu não reagir agora? É por isso que este traço parece, para quem vê de fora, quase um sexto sentido. Mas não é intuição mística. É reconhecimento de padrão humano. Maquiavel escreveu que os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos. Ou seja, julgam pelo que parece convincente, não pelo que é verdadeiro. A maioria é seduzida por aparência,
por confiança exagerada, por títulos, por charme, por volume. Confundem ousadia com honestidade. Confundem eloquência com verdade. Você não. Você entende que o orador mais suave da sala pode ser o mais perigoso, porque ele sabe vender uma versão de si que o aproxima do que quer. E se você não enxerga o motivo, você se torna parte do plano de alguém. Então você desenvolve uma forma diferente de escutar. Você escuta o que não foi respondido. Você nota quando alguém evita detalhes específicos. Você percebe quando alguém acelera a conversa porque velocidade é uma tática clássica. Pressão primeiro, clareza depois. E em vez de confrontar toda hora, você armazena dados. Você deixa o tempo trabalhar. Porque pessoas podem sustentar palavras falsas por muito tempo, mas não conseguem sustentar comportamento inconsistente para sempre. Este traço também muda a forma como você lida com conflito. Quando alguém fica emocional demais, você não se sente automaticamente ameaçado. Você se pergunta: que resultado essa emoção está tentando forçar? Quando alguém esfria de repente, você não corre atrás. Você se pergunta: o que está sendo retido e por que agora? Quando alguém se mostra excessivamente generoso, você não se derrete. Você observa: que dívida está sendo criada aqui? Isso não te torna frio. Te torna difícil de conduzir. Você não reage ao tom. Você analisa a direção. E quanto mais você pratica isso, mais calmo você se torna. Porque nada assusta mais uma pessoa manipuladora do que alguém que não reage como esperado. Você não precisa acusar. Não precisa expor. Não precisa jogar o jogo no mesmo nível. Você simplesmente não compra a narrativa sem antes entender o interesse. E essa lucidez protege sua mente. Não por hostilidade, não por desconfiança crônica, mas por clareza. Você começa a perceber que o mundo não é feito apenas de bons e maus, mas de pessoas empurradas por incentivos. E quem entende incentivos raramente é empurrado para onde não escolheu ir. Traço 3. Curiosidade como arma. Existe um tipo de curiosidade que distrai. E existe um tipo de curiosidade que domina. A maioria é curiosa por tédio, curiosa por ansiedade, curiosa por querer parecer interessante. Essa curiosidade pula de assunto em assunto, consome informação como entretenimento e termina o dia mais confusa do que começou. Se você carrega este traço, a sua curiosidade é diferente. Ela não é espalhada, ela é direcionada. Você não faz perguntas para parecer inteligente. Você faz perguntas para entender a estrutura, porque você entende algo fundamental. Clareza é poder. A maioria das pessoas vive na superfície da vida. Aceita a primeira explicação. Aceita regras como definitivas. Aceita, sempre foi assim, como lei natural. Elas passam por trabalhos, relações e sistemas sem nunca parar para observar o que realmente está acontecendo por baixo. Você não consegue viver assim. Sua mente quer entender o mecanismo por trás do mecanismo, o incentivo por trás da regra, o interesse por trás da decisão. Então você começa a investigar coisas que a maioria ignora. Você observa quem se beneficia quando algo continua exatamente como está. Você observa quem perde se algo muda. Você percebe que muitas tendências não são espontâneas, são induzidas. Que muitas regras não existem por ordem, existem por conveniência de alguém. E quando você começa a pensar assim, algo muda silenciosamente. Você deixa de ser fácil de administrar. Porque a maioria das estruturas de poder funciona melhor quando as pessoas não fazem perguntas profundas. Você faz. Você pergunta: quem ganha com isso? Quem paga o custo? O que acontece se as pessoas pararem de cooperar? Quem está sendo protegido? Quem está sendo usado? Essa é a curiosidade que expõe o jogo. E o motivo de isso ser um sinal de inteligência é simples. Quem entende o sistema pode se mover dentro dele sem ser esmagado por ele. Enquanto a maioria tenta se esforçar mais, você procura alavancas. Você estuda por que algumas pessoas avançam com menos esforço. Por que certos perfis sobem mais rápido. Por que algumas vozes são ouvidas mesmo quando não são as mais competentes? Você não está obcecado por histórias de sucesso.
Você está obcecado por mecanismos. Porque quando você entende o mecanismo, o resultado deixa de ser um mistério. Esse traço também aparece na forma como você consome conselhos. Você não aceita orientação só porque veio de alguém confiante. Você quer entender a lógica por trás do conselho, o contexto, o custo, as consequências. Você não aceita rótulos como bom ou ruim sem perguntar: bom para quem? Ruim segundo qual critério? Essa curiosidade não te torna inconveniente. Ela te torna difícil de enganar. E há um detalhe ainda mais importante. Você está disposto a estar errado. A maioria protege crenças porque confunde opinião com identidade. Você protege a precisão. Quando encontra uma explicação melhor, você abandona a antiga sem drama. Essa flexibilidade te deixa mais afiado a cada ano, enquanto outros envelhecem presos ao orgulho. Quando você entra numa sala, não está apenas ouvindo palavras. Está escaneando estrutura, mapeando incentivos, observando o fluxo de poder. Você presta atenção no que é recompensado, no que é punido, no que é fingido não importar, mas secretamente perseguido. Você não apenas aprende, você decodifica. E essa decodificação muda até sua forma de falar. Suas perguntas não são aleatórias, são cirúrgicas. Perguntas que fazem as pessoas pausar. Perguntas que revelam contradições. Perguntas que fazem uma ilusão cair sem que você precise discutir. É por isso que sua curiosidade é uma arma. Não porque você queira destruir pessoas, mas porque você se recusa a ser controlado por mentira, confusão ou explicações fracas. Traço 4. Conforto com o silêncio. A maioria das pessoas não está cansada. Está subestimulada. E para fugir disso, corre atrás de ruído. Rola telas sem parar. Entra em discussões inúteis. Pula de estímulo em estímulo. Chama isso de estar ocupado. Mas isso não é produtividade. É sedação. É uma forma de evitar ficar sozinho com os próprios pensamentos por mais de alguns segundos. Se você carrega este traço, você é diferente. Você consegue ficar em silêncio sem se sentir vazio. Você não entra em pânico quando nada está acontecendo. Sua mente permanece ativa sem implorar ao mundo por entretenimento constante. E isso é raro, porque tédio não é falta de tempo. É falta de profundidade. Quem se entedia rápido geralmente não consegue criar significado por conta própria. Precisa de estímulo externo para sentir alguma coisa. Você não. Você consegue sustentar um pensamento tempo suficiente para entendê-lo. Consegue sustentar uma prática tempo suficiente para dominá-la. Consegue permanecer numa fase tempo suficiente para crescer. E isso, sozinho, já te coloca à frente da maioria. Porque quase tudo que vale leva tempo. Habilidade leva tempo. Influência leva tempo. Confiança leva tempo. Resultados reais levam tempo. Quem não suporta o lento nunca constrói o durável. E aqui está uma verdade desconfortável. O mundo é desenhado para destruir sua atenção. Ele quer você impaciente, distraído, viciado em estímulos rápidos. Porque pessoas distraídas são mais fáceis de conduzir. Mas você é difícil de conduzir. Você consegue se afastar, desligar, sentar em silêncio e pensar. E quando você pensa com clareza, suas decisões ficam melhores do que as de alguém emocionalmente lotado. Esse traço também aparece na forma como você usa o tempo livre. A maioria vê o tempo livre como algo a ser preenchido. Você vê como campo de treino. Você usa momentos calmos para planejar, ajustar, organizar, refinar. Maquiavel dizia que tempos de paz não são para inércia, são para preparação. Porque quando a pressão chega, e ela sempre chega, a maioria começa a pensar tarde demais. Você já construiu reserva. Você já treinou disciplina sem urgência. Outro sinal de inteligência aqui é sua capacidade de aceitar recompensa atrasada. Você não precisa que tudo seja excitante agora. Você faz o trabalho monótono hoje porque entende o que ele compra amanhã. Enquanto outros seguem humor, você segue direção. E por isso, você não é facilmente puxado para drama inútil. Você escolhe o que consome, o que merece atenção, o que entra na sua mente. E essa escolha é poder.
Se já te chamaram de quieto demais, sério demais ou solitário demais, entenda isso. Sua capacidade de permanecer inteiro sem ruído não é fraqueza. É uma vantagem que poucos desenvolvem. Traço 5. Não precisar provar inteligência. Um dos sinais mais claros de inteligência real é também um dos menos chamativos. Você não sente necessidade de provar. No instante em que alguém passa a tentar demonstrar o quanto é inteligente, algo já foi perdido. Porque naquele momento, a inteligência deixa de ser ferramenta e vira performance. E performance custa caro. Custa foco, custa energia, custa posição. A maioria das pessoas não percebe isso. Elas transformam qualquer conversa em uma arena. Precisam corrigir. Precisam vencer o argumento. Precisam mostrar que sabem mais. Precisam ser reconhecidas. Não porque a verdade está em jogo, mas porque o ego está. Se você carrega este traço, você não vive assim. Você entende que inteligência não é algo que se veste em público, é algo que se usa em silêncio. Você não sente impulso de corrigir cada erro que escuta. Não sente necessidade de desmontar toda ideia fraca. Não precisa vencer todas as discussões. Porque você não confunde estar certo com avançar. Você escolhe batalhas como um estrategista, não como alguém faminto por atenção. E isso te torna perigoso de um jeito que poucos percebem. Enquanto outros desperdiçam energia tentando parecer superiores, você preserva energia para o que realmente muda o resultado. Existe algo importante acontecendo dentro da sua mente. Você valoriza resultado, não aplauso. Às vezes isso significa deixar alguém barulhento com o centro do palco, enquanto você assume a alavanca. Às vezes significa permitir que alguém acredite que está no controle, enquanto você orienta a direção. Às vezes significa encerrar uma conversa sem fechamento, porque fechamento não é sempre o prêmio. Esse comportamento é profundamente estratégico, porque ego é previsível, e tudo que é previsível pode ser conduzido. Quando alguém precisa provar valor, basta um insulto, uma provocação, uma discordância pública para tirá-la do eixo. Ela reage, se expõe, comete erros. Você não dá esse acesso. Você não responde a toda provocação. Não transforma cada desrespeito em uma emergência pessoal. Você separa identidade do momento. E essa separação é uma forma de inteligência emocional elevada. Porque quando você não está emocionalmente preso, você vê o mapa inteiro. Você percebe quando o conflito não é sobre verdade, mas sobre controle. E, nesses casos, o movimento mais forte é não entrar no jogo. Isso não é passividade. É seleção. Quando você fala, é porque importa. Quando você intervém, é porque altera o curso. Quando você corrige alguém, é porque há consequência real, não porque seu orgulho foi cutucado. As pessoas sentem isso. Elas podem não conseguir explicar, mas sentem. Sentem que você não está buscando aprovação, que não está tentando impressionar, que não precisa ser entendido por todos, e isso cria peso. Porque desespero é leve. Ele flutua. Ele implora. Calma sustentada tem gravidade. Este traço também te protege de um dos maiores vazamentos de poder. A explicação excessiva. Quem precisa provar, explica demais. Justifica demais. Adiciona palavras desnecessárias para defender algo que não precisava de defesa. Você não faz isso. Você faz o ponto ou deixa passar. Porque uma mente forte não grita por reconhecimento. Ela constrói. Ela se move. Ela vence sem fazer barulho. Traço 6. Influência sem fricção. Este traço é puro refinamento estratégico. Influência sem fricção é controle sem resistência. A maioria tenta convencer empurrando, pressiona, insiste, explica demais. Debate, confronta. E no momento em que empurra, cria oposição. Mesmo quando a ideia é boa, o ego do outro resiste. Ninguém gosta de sentir que está sendo controlado. Se você carrega este traço, você entende isso instintivamente. Então você não empurra. Você molda. Você não força concordância. Você constrói propriedade da ideia. Porque uma verdade simples governa o comportamento humano. As pessoas defendem com mais força aquilo que acreditam ter escolhido.
Então você não entra em disputa. Você guia. Você usa perguntas que estreitam o caminho sem parecer controle. Perguntas que eliminam opções fracas e iluminam a opção forte. Perguntas que fazem o outro dizer a conclusão em voz alta. E quando alguém verbaliza uma ideia, ela passa a fazer parte da identidade. Você também entende que o ritmo importa. Você não apressa o momento. Você permite que o outro conecte os pontos no próprio tempo. Porque conclusões autodescobertas geram compromisso, não obediência. Este traço também envolve ler o estado emocional antes de aplicar lógica. Algumas pessoas precisam de respeito antes de ouvir. Outras precisam de segurança antes de decidir. Outras precisam sentir controle antes de cooperar. Você adapta a entrega sem alterar a verdade. Isso não é manipulação. É compreensão da natureza humana. É por isso que você vence sem criar inimigos. Você não expõe ninguém. Não encurrala. Não humilha. Você oferece uma saída digna. E saída digna é a alavanca. Uma pessoa que se sente respeitada alinha com mais facilidade. Uma pessoa que se sente exposta se torna imprevisível. Maquiavel observou que poucos conhecem o que alguém realmente é. A influência eficaz permanece invisível. Não porque é falsa, mas porque controle visível gera resistência. Você trabalha com a natureza humana, não contra ela. Você entende que as pessoas não gostam de ordens, mas gostam de escolhas. Não gostam de correção, mas gostam de consulta. Não gostam de imposição, mas gostam de sentir que foram compreendidas. Então você enquadra. Você não diz, faça isso. Você diz, qual opção te leva ao resultado que você disse querer? Você não diz, isso está errado. Você pergunta, o que precisaria ser verdade para isso funcionar no mundo real? Você não diz, meu caminho é melhor. Você pergunta, como saberíamos que essa opção deu certo? O resultado é silencioso, mas poderoso. A pessoa segue em frente achando que lidera, enquanto você orienta. E quando isso acontece, você não muda apenas decisões. Você muda comportamento. Porque pessoas seguem com mais força aquilo que sentem ter escolhido. Isso é influência real. Não barulhenta, não agressiva, não baseada em medo, baseada em alinhamento. E alinhamento é a forma mais estável de controle. Traço 7. Calcular, não reagir. Este é o traço que sustenta todos os outros. Sem ele, silêncio vira repressão. Leitura vira paranoia. Curiosidade vira excesso. Influência vira manipulação. Com ele, tudo se organiza. Você não reage. Você calcula. Reação é automática. Cálculo é escolha. A maioria das pessoas vive como um painel de botões expostos. Pressione o certo, elas explodem. Toque na insegurança, elas se defendem. Atinja o orgulho, elas tentam provar. E no instante em que alguém pode prever sua reação, pode conduzir seu comportamento. Se você carrega este traço, você não é fácil de acionar. Não porque não sente emoção. Você sente. Raiva aparece. Frustração aparece. Desrespeito incomoda. Mas você não entrega o volante. Você trata a emoção como sinal, não como direção. Quando alguém provoca, você não corre para igualar energia. Quando alguém desrespeita, você não confunde barulho com ameaça. Quando alguém tenta te puxar para o caos, você não entra. Você pausa. E essa pausa muda tudo. Porque a pausa cria opções. A maioria não quer opções. Quer alívio. Quer dizer a frase que dá prazer agora, mesmo que cobre o preço depois. Você vive para o resultado, não para o momento. Então, em tempo real, sua mente faz perguntas que a maioria nunca faz. Qual é o custo de responder agora? O que eu ganho se ficar em silêncio? O que acontece se eu deixar essa pessoa continuar falando? Qual é o objetivo real aqui? Verdade, controle, atenção ou ego? Essas perguntas transformam caos em clareza. E clareza é poder. Este traço também redefine como você lida com desrespeito. Você não trata todo desrespeito como perigo. Não transforma toda grosseria em batalha. Você mede. Essa pessoa é uma ameaça real ou apenas barulhenta? Esse conflito é sobre princípio ou apenas orgulho ferido? Responder agora fortalece minha posição ou enfraquece?
Às vezes, sua resposta é direta. Às vezes, é silêncio. Às vezes, é humor. Às vezes, é distância. Às vezes, é encerrar o contato. Mas nunca é automática. É selecionada. Por isso, você é difícil de prever. E imprevisibilidade, quando guiada por disciplina, desestabiliza pessoas impulsivas. Elas querem que você reaja para poder te rotular. Querem que você exploda para justificar o próprio comportamento. Querem que você se explique para ganhar controle. Você não oferece isso. Você permanece calmo. E essa calma obriga os outros a carregar o peso do próprio comportamento. Quando você não reage, o drama não encontra onde pousar. A manipulação não gruda. A tentativa de te desviar falha. Com o tempo, algo muda. As pessoas param de tentar te provocar. Porque percebem algo inquietante. Elas não conseguem te mover. Este traço também aparece nas suas decisões. Você não decide sob pressão. Não aceita a urgência criada por outros. Não corre atrás de medo de perder. Você desacelera o momento. Avalia consequências. Observa portas que se abrem e portas que se fecham. Você entende que cada sim é também um não para outra coisa. A maioria decide por impulso e se surpreende com a dor depois. Você paga o preço da paciência agora para não pagar o preço do arrependimento depois. Você entende timing. Sabe que as mesmas palavras ditas em momentos diferentes criam resultados opostos. Sabe que esperar não é fraqueza, é alavanca. E quando você finalmente age, age limpo. Sem hesitação. Sem excesso emocional. Sem justificativa. Ação clara. Direção definida. Por isso este é o último traço. Porque ele protege todos os outros. Sem autocontrole sob pressão, nada se sustenta. Mas quando você consegue calcular no meio do fogo, você mantém vantagem em qualquer ambiente. O que isso realmente significa? Se você se reconheceu nesses traços, entenda o que isso revela. Sua inteligência não é barulhenta. Ela é precisa. Ela não implora atenção. Não disputa palco. Não desperdiça energia tentando convencer todos. Ela se move com controle. Maquiavel compreendia algo que muitos esquecem. As mentes mais afiadas não apenas pensam. Elas se posicionam. Escolhem timing em vez de impulso. Escolhem alavanca em vez de ego. Escolhem observação em vez de ruído. Enquanto a maioria reage à vida, elas a moldam. O mundo está cheio de pessoas talentosas que perdem, não por falta de capacidade, mas por falta de disciplina. Falam cedo demais, confiam rápido demais, discutem demais, entregam poder por um alívio momentâneo, e depois se perguntam por que continuam sendo ultrapassadas. Mas se você carrega esses traços, você é construído diferente. Você sabe quando ficar em silêncio, sabe ler intenção, sabe estudar o sistema, sabe crescer fora do holofote, sabe influenciar sem forçar, sabe permanecer calmo quando o ambiente esquenta. Isso não é apenas inteligência, é inteligência estratégica. E em um mundo cheio de reatores, os calculadores sempre vencem. Use isso. Não para dominar pessoas, mas para não ser dominado. Aqui é o Titã sereno. Mente firme. Postura controlada. Silêncio como vantagem. E lembre-se, a maior batalha nunca foi externa. Sempre foi dentro de você. Você deixa o tempo trabalhar. Deixa a paciência construir pressão. Deixa as pessoas mostrarem exatamente onde estão. E quando você finalmente se move, o movimento é limpo. Sem ruído. Sem hesitação.